Como vocês estão? Espero que todos muito bem e, e agora com certeza mais tranquilos, porque vão receber as instruções relacionadas a essa atividade de sociedades. Eu aproveito para dar as instruções adicionais, as dicas e informações complementares sobre esse tema. O primeiro ponto que é de importante ressalva é que, na medida em que uma sociedade se constitui, constitui-se também uma personalidade. Daí o fato de que uma sociedade tem o seu CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, assim como nós, pessoas físicas, temos o nosso CPF. Isso, esse registro o mais importante de uma pessoa jurídica, dá a conclusão de que ela realmente tem uma personalidade jurídica. Personalidade com a conotação de autonomia de vontade, com a conotação de posso e vou assumir direitos e obrigações no mundo. Assumir obrigações em nome da sociedade, dela própria, e não dos seus sócios. Quando eu digo autonomia, independência, assunção de direitos e responsabilidades em nome próprio, eu quero também dizer que na medida em que a sociedade se constitui pela junção de seus sócios e o intuito deles em investir no negócio que será levado por essa sociedade, ela se destaca da pessoa desses mesmos sócios. Ou seja, criou-se a sociedade, ela não pode ser confundida com aqueles que detêm a propriedade das cotas e, portanto, dos direitos de receber os seus lucros, de receber seus dividendos, de agir com a devida retidão, com a devida ética, inclusive, social, para com essa sociedade e para com os outros sócios. Portanto, é muito comum que a gente diga tecnicamente que quando um sócio falha ou ele deixa de cumprir certas obrigações, ele deixa de cumprir certas obrigações perante a sociedade e seus sócios. Não só em relação a um, nem só em relação a outro. Percebem a diferença de indicação de pessoas físicas ou jurídicas? A sociedade se constitui pela vontade dos sócios, é verdade, mas como dito no material base, através do contrato social para uma sociedade limitada ou de um estatuto social para uma sociedade anônima, os sócios determinam as condições daquela empresa, né, do escopo daquela empresa, com seu objetivo social, com seu endereço social, com as condições pelas quais as decisões serão tomadas. E aí a questão da votação, o que pode fazer perguntar, bem, Cris, mas se a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio, mas quem no final das contas decide são os sócios. Claro que eles têm poder de decisão, porque eles detêm propriedade em relação àquela sociedade, mas uma figura não se confunde com a outra. Tá? Melhor ilustrando, e trazendo a figura do administrador. Uma sociedade é um ente ideal, é um instituto jurídico, é algo intangível. Tá? A gente não pega a pessoa jurídica, a despeito de ter essa atrocidade agora comum, já desde algum tempo, de dizer, eu presto serviço para a empresa, eu sou PJ. Ninguém é PJ. Isso é ao arrepio, né, de quem, enfim, trabalha com isso. Mas esse exemplo acaba sendo bom para que vocês tenham essa noção. Né? Em sendo um ente ideal, intangível, precisa de alguém que lhe dê a voz, que exerça a sua vontade.
Aí vem a figura do administrador. O administrador, ele pode ser sócio ou não sócio. Tá? Porém, essa figura carrega em si um grande poder, porque é ele que fala em nome da sociedade, não dele, novamente, em nome da sociedade. Então, se os sócios não atuarem para limitar os poderes desse administrador, isso pode ser muito perigoso para o investimento que foi colocado ali naquela empresa. Então, o administrador, que pode ser sócio ou não, serve como um receptáculo da sociedade e que dá vazão à sua voz. No contrato social que foi disponibilizado como anexo 1, vocês podem perceber exatamente essas cores que são dadas na constituição de uma sociedade. Os sócios, qual é o valor do investimento que cada um pagou, não para o outro, mas para a sociedade. A sociedade foi constituída com qual objetivo? Quais são as condições de término? Quais são as condições de existência? Como é que vai funcionar a questão da distribuição dos lucros? Cada um pega quando quer, nichamento, a prestação de contas do administrador, como se dará, as votações. Né? O conselho de cotistas, que consta do contrato social, da SB Limitada, não é uma obrigação legal, é uma criação contratual exatamente para delimitar o campo de atuação do administrador. E tem sido cada vez mais usado, especialmente quando elementos de governança corporativa se tornaram cada vez mais presentes. Vamos então a outros exemplos direcionados aqui à atividade. Então, a questão da Constituição, o contrato social que foi disponibilizado como anexo 1, tendo os dois sócios, SLH GmbH, é uma empresa alemã, e o fato de ser GmbH, analogamente, seria a nossa limitada aqui no Brasil. E uma pessoa física, o RAE, né, o RAE, com 20%, sócio majoritário. Pessoa física, reside no Brasil, está sempre ali envolvido nos negócios da empresa, sempre por ali e pelas razões que o texto explica. Pessoa jurídica estrangeira, não tem essa vivência do negócio diária, porém, entende-se que deve ou deveria fazer os devidos controles à distância, e há uma série de mecanismos para isso, que devem ser executados, né, implementados pelas empresas, pelos investidores estrangeiros de modo geral. E nós temos uma terceira figura, que é o ERA, que é o administrador. Portanto, nós temos dois sócios e o administrador. Ou seja, ERA é não sócio. É um administrador não sócio. Houve uma representação em relação ao sócio, pessoa física, o RAE, para a pessoa jurídica estrangeira, e teria havido, portanto, a quebra da confiança. A sociedade limitada tem o conceito relacionado ao que a gente chama de affectio societatis. É uma sociedade de pessoas. Com quem você se associa importa. É uma confiança jurídica que faz com que eu tenha um mínimo de conforto enquanto sócia, a tê-lo também comigo como sócio, e seguirmos os termos e condições da sociedade acordadas e o gerenciamento ou a gestão desse negócio. Nesse caso, houve a quebra. A empresa estrangeira, ainda mais por ser estrangeira, deixou de confiar no seu sócio desde a constituição da empresa. E ainda mais quando percebeu que houve retiradas em nome do sócio minoritário pelo administrador,
que em tese teria cumprido a ordem de um dos sócios e não teria sabido de que haveria negativa, partiu de premissas relacionadas à ordem que recebeu do sócio minoritário, que vai ser analisado na sequência. E, em razão disso, temos aqui a questão. A empresa estrangeira não quer mais ter RAE como seu sócio. Uma dica. A sócia estrangeira não quer dissolver a sociedade totalmente. Ela quer permanecer na sociedade, quer dissolver a sociedade em relação ao sócio, ou seja, ela quer continuar sendo sócia da SB Limitada, mas não quer mais que o RAE seja seu sócio. Ela quer continuar com o negócio, retirando o sócio que agiu inadequadamente, alegadamente. Né? Partamos da premissa que agiu. Então a pergunta é, existe uma alternativa? Então a primeira etapa da questão é vocês descobrirem no Código Civil se existe alguma alternativa para que a empresa consiga de uma forma mais tranquila. Quando eu digo mais tranquila, obviamente, é qualquer outra maneira que não uma ação judicial, não é, queridos? Através de uma simples alteração de contrato social, retirar o sócio da sociedade, comunicá-lo dizendo, olha, você está excluído, tchau. Sem precisar entrar com um procedimento, iniciar um procedimento judicial. Então, novamente, etapa 1, vocês vão identificar no Código Civil se existe esta alternativa. Só tem um artigo, tá? Segunda dica, só tem um artigo que vocês podem identificar. Identificaram o artigo? Leiam com atenção. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se necessário. Ler algo mais de uma vez, antes que vocês pensem, poxa, mas eu vou ter que ler algo mais de uma vez, porque realmente isso é um texto técnico. Não é por isso. Eu leio coisas que eu entendo tecnicamente mais de uma vez. É um exercício muito saudável, ao contrário do que a gente possa concluir. Então leiam, mas leiam, deem um tempinho e depois leiam de novo. A segunda e última etapa da questão é vocês verificarem se a alternativa que o Código Civil dá se aplica ao nosso caso. E vocês só conseguirão concluir isto lendo o contrato social. Caso a SLH pretenda destituir o administrador, dependerá da aceitação do outro sócio. Qual o quórum de deliberação mínima do Código Civil? Então agora nós estamos falando de um outro tipo de, entre aspas, expulsão. Eles também querem tirar o administrador. Querem tirar o administrador de acordo com a conduta que vocês vão avaliar. A conduta do ERA foi adequada? Ele cumpriu uma determinação. Na seguinte, não, foi adequada, porque ele é o administrador, ele tinha poder, ele cumpriu a determinação de um sócio. Ele tem esse poder? Ou o poder dele é restrito a alguma condição a ser cumprida de acordo com o contrato social? Outra dica. Não avaliem esta questão sobre o prisma da intenção. Ah, mas o ERA não teve a intenção. Ah, mas o ERA achou que sim. O administrador não acha, ele tem certeza. Nós estamos falando de gestão, má gestão. Nós não estamos falando de dó. Eu não quero não entrem na seara da má-fé, que pode ser que tenha até existido, como no caso real houve. Né? Não pensem em má fé, não pensem em dolo, pensem simplesmente na conduta de acordo com as obrigações que ele tinha no contrato social e nas obrigações que ele tem de acordo com o Código Civil. Aí concluam e me respondam. Tá? Por último, a questão do quórum. Pretenda destituir o administrador, dependerá da aceitação do outro sócio? Sim ou não? Ou seja, não quero mais o administrador.
que vocês pensam bem que para o RAI, o ERA é o melhor administrador de todos, né? Que ele liga e fala, olha, transfere 150 mil reais para minha conta porque eu estou precisando dar um adiantamento de lucros. Para ele, o ERA era perfeito. Então, a pergunta se direciona além disso, nós vamos enfrentar um entrave de um dos sócios que vai dizer, não quero que o administrador permaneça, ou quero que o administrador permaneça. Como que a sócia majoritária pode fazer? Ela pode simplesmente tirar o administrador através de uma alteração do contrato social, ou ela vai depender de fazer uma reunião com outro sócio para votar. E mesmo que votando, se ele disser não quero que o administrador saia, esse voto tem poder, esse voto tem peso, vocês só vão conseguir responder ao encontrar o quórum de deliberação mínima do Código Civil. Dica: o administrador, o ERA, ele não é sócio administrador, ele é só administrador. Tá? Lendo o Código Civil, vocês vão perceber a importância dessa dica. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me enviem ou pelo fórum Fale com o Professor, ou vocês podem também, por e-mail ou pelo mesmo fórum, enviar-me a prévia da atividade para que eu possa olhar, prestar esclarecimentos adicionais e ajudá-los até o prazo de entrega da atividade. Tá bem? Por hora, novamente, muito obrigada. Espero que todos tenham um excelente dia ou uma excelente noite. Não sei a que horas vocês devem ouvir isso, possivelmente à noite, né? Então, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.